Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de materiais de construção, beleza? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, ok? E é só nos chamar, tá? Tanto essa atividade quanto de outras áreas de engenharia que você precisa de apoio e tudo mais, tá em outra disciplina também, nós conseguimos te auxiliar, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? E vamos lá, pessoal, vamos dar início. Como sempre, vou acompanhar aqui a contextualização que o mapa traz, fazer uma leitura de tudo que está sendo solicitado, para a gente entender de fato os principais conceitos desta disciplina e a importância, principalmente, para a aplicabilidade dela na prática, né? Então vamos lá, a gente vai tentar entender os conceitos aí antes de fato de iniciar, tá? Então vamos lá, contextualização. A indústria da construção civil é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento de uma sociedade. Nesse contexto, o conhecimento sobre os materiais utilizados nas obras é essencial para que os engenheiros, arquitetos e demais profissionais do setor possam especificar corretamente, garantir a durabilidade das construções, otimizar custos e promover práticas sustentáveis. Ao longo dessa disciplina, estudaremos os principais materiais aplicados na construção civil, como agregados, aglomerados, concretos, argamassas, cerâmicas, metálicos, madeira, vidros, polímeros, explorando suas origens, propriedades, formas de aplicação, ensaios e normas técnicas relacionadas. Essa atividade visa consolidar os conceitos abordados no decorrer da disciplina, estimulando a reflexão sobre a importância técnica e prática desses materiais e proporcionando a aplicação dos conhecimentos em contextos reais da engenharia. A partir dos conteúdos estudados, espera-se que você seja capaz de interpretar situações, avaliar propriedades e propor soluções compatíveis com os desafios da construção moderna. Observação. As etapas dessa atividade são independentes, podendo ser desenvolvidas separadamente, sem prejuízo à compreensão e análise proposta em cada uma. Etapa 1. Análise inicial da obra. Uma construtora de médio porte foi contratada para executar um galpão logístico em um lote de 3.500 metros quadrados na região metropolitana de Curitiba, Paraná. A estrutura prevista é composta por blocos de fundação, pilares pré-moldados, lajes de concreto, pisos industriais de alta resistência e fechamento com alvenaria de blocos cerâmicos e revestimento com argamassa projetada. Dada a característica do empreendimento e a necessidade de durabilidade e rapidez na execução, a empresa decidiu otimizar o uso de materiais, priorizando o desempenho, sustentabilidade e economia. No entanto, após o início da obra, 3 problemas foram observados, tá? A areia utilizada apresentou variação de volume durante a dosagem das argamassas e concretos, tá? Houve falhas de aderência na aplicação do revestimento em paredes internas. O concreto utilizado em uma das lajes não atingiu a resistência especificada aos 28 dias, tá? Diante desse cenário, responda. 1. Sobre o comportamento da areia e o efeito observado na obra, explique o fenômeno do inchamento da areia, relacionando a variação de volume observada na obra. B. Com base no conceito de teor de umidade, justifique por que essa variável interfere na dosagem volumétrica de concretos e argamassas, tá? Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma leitura aqui para a gente entender, tá? Mas assim, o inchamento da areia, ele vai ocorrer quando a areia contém umidade, né? Necessariamente ela vai conter umidade. Então essa água ela é absorvida, né, pelos grãos da areia e vai fazer com que o volume da areia aumente. Isso é importante porque quando a gente mistura a areia com os outros materiais, como cimento e água, a quantidade de areia que você pensava que tinha
pode ser maior do que o esperado, tá? O que pode afetar aí muito na questão da dosagem do concreto ou da argamassa. Então, assim, isso aí pode causar falha de aderência ou resistência, tá? Mas a gente vai explicar melhor isso aí um pouquinho mais à frente. E aí, pessoal, seguindo então, o que ele traz aqui para nós na alternativa 2, tá? Na 1.2, na verdade. Sobre as falhas na aderência do revestimento. Considerando que foi utilizada a argamassa projetada, liste 3 cuidados essenciais para garantir a aderência da argamassa ao substrato. B. Justifique o uso da camada de chapisco como parte do sistema de revestimento. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai detalhar, tá? Mas cuidados para garantir a aderência da argamassa, tá? Preparação da superfície. Então a gente vai sempre verificar se ela está limpa, sem poeira, óleos, resíduos e tudo mais, tá? O uso do primer ou o chapisco, né? Que é uma camada de argamassa mais grossa. Vai ajudar a criar a superfície áspera que vai melhorar a aderência da argamassa. E a aplicação correta da argamassa, principalmente, né? Com relação à sua espessura e uniformidade. A gente vai detalhar melhor isso aí, tá? E a função da camada de chapisco, né, pessoal? Ela vai, como eu já citei ali, ela vai ajudar a criar uma superfície áspera e porosa, tá? Que vai proporcionar, então, uma maior aderência para a camada de argamassa. Então, isso é importante em superfícies lisas, como blocos cerâmicos, que podem ter dificuldades aí para reter, né, essa argamassa sem esse tratamento inicial, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai detalhar melhor também ali depois. 1.3 sobre a resistência do concreto. A resistência prevista era de 25 megapascal, mas o concreto atingiu apenas 19 megapascal aos 28 dias. Sabendo que foi produzido em central com traço volumétrico, analise duas possíveis causas relacionadas à dosagem e cura do concreto. Explique aponte uma alternativa de concreto especial que poderia ter sido utilizada para garantir a resistência mais rapidamente e justifique a escolha. Então, pessoal, possíveis causas, né, da resistência abaixo do esperado. Depois eu vou citar melhor também, tá? Mas basicamente assim, se o concreto não for misturado nas proporções corretas, já é uma grande causa, tá? O concreto ele precisa de tempo e condição adequada para ocorrer o processo de cura. Tá? Se o processo ele não for mantido úmido ou não teve tempo suficiente para curar corretamente, ele não vai atingir a resistência esperada. Tá? Então essas são as principais causas que a gente vai detalhar ali depois também. Tá? Na B, né? O que ele traz para nós na B? Aponte uma alternativa de concreto especial. Então, seria usar, né, concreto de alta resistência inicial. Então, ele contém alguns aditivos aceleradores de cura ou utiliza mesmo cimento de alta resistência, tá? E seguindo então, pessoal, para 1.4, o que ele traz aqui para nós? Sobre o uso de aditivos e argamassas industrializadas. Explique como os aditivos plastificantes ou superplastificantes poderiam melhorar a trabalhabilidade e reduzir a necessidade de água na mistura. Tá? Deixa eu só ver aqui que bugou. Aí. B. A empresa considera usar argamassa colante tipo AC2 para áreas externas. Aponte vantagens dessa escolha em relação às argamassas convencionais, tá? Então é o seguinte, pessoal, o que ele trouxe aqui para nós?
que seriam os aditivos plastificantes e superplastificantes, tá? São aditivos que melhoram a trabalhabilidade do concreto, tornando-o mais fácil de ser manipulado e aplicado, sem alterar as suas proporções, tá? Eles apenas auxiliam e facilitam o trabalho, o manejo do concreto ali, tá? Então eles vão reduzir a necessidade aí de água na mistura, o que vai melhorar bastante aí a resistência final do concreto. E as vantagens da argamassa C2 para áreas externas, conforme ele cita ali na B, é que a argamassa colante tipo AC2 é especialmente indicada para ambientes externos, pois ela tem uma maior aderência, resistência à umidade e resistência mecânica. Tá? E em comparação às argamassas convencionais, ela é mais durável e suporta melhor as variações de temperatura e umidade. Ok? 2. Seguindo para a etapa 2, então, pessoal, depois a gente vai destrinchar tudo isso aí que eu vim contextualizando com vocês, tá? Etapa 2, diagnóstico técnico aplicado. 2.1, teor de umidade. Durante a execução das argamassas e concretos no canteiro, foi observado que a areia utilizada provocava alterações nos volumes previstos no traço, indicando variações no teor de umidade. Com base em uma amostra coletada na obra, determine o teor de umidade da areia, considerando os seguintes dados. Massa da amostra úmida, 2.850 gramas. Massa após a secagem em estufa, 2.600 gramas, tá? Ou 2,6 quilos. Apresente o cálculo e explique como esse fenômeno impacta diretamente no volume e peso da areia dosada para a mistura. Basicamente, bem simples, tá, pessoal? O cálculo do teor de umidade, a gente vai fazer a diferença ali, calcular o percentual, tá? E é o seguinte, isso pode afetar a dosagem. Isso pode afetar a dosagem, tá, pessoal? Porque é o seguinte, qual que é o impacto no volume e peso da areia, tá? Conforme ele cita aqui para nós, ó. Explique como esse fenômeno impacta diretamente no volume e peso da areia dosada para a mistura. Como que o teor de umidade impacta, tá? Então é o seguinte, ó, com relação ao volume, pessoal, quando a areia ela está úmida, ela ocupa um volume maior, porque ela tem um certo grau de umidade, incha, ocorre o inchamento, né, que a gente já viu lá em cima. Então ela ocupa um volume maior do que a areia seca, porque a água presente entre os grãos faz com que ela expanda, basicamente isso. Então, quando a gente mede o volume da areia com base no peso, a gente pode acabar utilizando mais areia do que o planejado, tá? O que altera as proporções do traço na mistura, que a gente vai ver lá quando a gente calcular o consumo de concreto lá. E com relação ao peso, pessoal, o peso da areia úmida também será maior do que o peso da areia seca, porque a água agrega peso na amostra. Então, ao calcular o peso para a dosagem do concreto ou da argamassa, a presença de água no material faz com que se adicione mais areia do que o necessário para a proporção correta da mistura, tá? Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Então, é mais ou menos assim, ó. Se a areia ela tiver 9,62% de umidade, que é o nosso caso que a gente vai encontrar depois, a gente precisa pesar aproximadamente 110 kg de areia úmida para ter 100 kg de areia seca. Por isso é importante para a gente ter a proporção correta, tá, pessoal? E é isso então que ele trouxe aqui para nós na 2.1, tá? Vamos ver o que ele pede para nós aqui na 2.2, que é o slump test. Na concretagem dos pilares e lajes do galpão logístico, a equipe técnica identificou inconsistências no comportamento do concreto no momento da vibração e do adensamento. O engenheiro responsável solicitou que a equipe de laboratório de campo realizasse o slump test para verificar se a consistência da mistura estava adequada para os elementos estruturais que apresentavam elevada densidade de armaduras. Ao realizar o ensaio de uma amostra retirada diretamente da betoneira, obteve-se um abatimento de 4 cm. Diante disso, responda aos itens. Classifique o concreto conforme o resultado do slump test. B.
Avalie se esse resultado é adequado para a concretagem de pilares com armaduras densas. Justifique sua resposta, considerando os riscos de falhas por baixa trabalhabilidade. C. Caso seja necessário ajustar a consistência do concreto no canteiro, proponha duas ações corretivas viáveis que mantenham a resistência final do concreto e não comprometam a durabilidade da estrutura. D. Descreva como a consistência do concreto influencia a eficiência do adensamento e a qualidade do acabamento final da peça. Então, olha só, pessoal. Primeiro ele cita para nós aqui sobre o Slump Test. Então, pessoal, com relação ao Slump Test, nós vamos pegar uma tabelinha para poder então classificar o concreto conforme o resultado, né? Como ele deu ali um abatimento de 4 centímetros, nós temos uma tabelinha que aborda justamente o abatimento, e daí a gente vai verificar, a gente vai classificar, tá? E com base nessa classificação a gente vai responder as demais alternativas, tá? Que no caso ali, na B ele traz para nós o seguinte, né? Avalie se esse resultado é adequado para a concretagem de pilares com armaduras densas. Então, dependendo do resultado, pessoal, nós vamos dizer se ele é adequado ou não para pilares com armaduras densas. Tá? Então, mas de modo geral, nós temos que o seguinte, um abatimento muito baixo indica que a mistura não tem fluidez suficiente para preencher adequadamente os espaços entre as armaduras, beleza? O que pode resultar em falha de concretagem ou até no comprometimento da resistência ali do material, beleza? Na C ele pede para a gente trazer algumas ações corretivas, né, caso o concreto não seja adequado. Então, como por exemplo, adicionar mais água, adicionar superplastificantes, que são os aditivos que nós já comentamos e tudo mais, tá? E na D, pessoal, qual que é a influência da consistência no adensamento e acabamento? A consistência do concreto, pessoal, ela impacta diretamente o adensamento, tá? Que é o processo de eliminar aquelas bolhas de ar. E também um processo de garantir, um processo que garante que o concreto preencha todos os espaços na mesma forma. Então, tem a uniformidade, né? Então, se o concreto ele for muito seco, o adensamento será muito mais difícil, né? Vai ser muito mais fácil de formar essas bolhas, ter esses espaços vazios, né? E o acabamento da peça também vai ser prejudicado consequentemente. Então, a gente precisa ter uma fluidez adequada para o exemplo do caso que ele trouxe, que é pilares com armaduras densas, tá? Então, basicamente isso também na etapa 2, e ele traz aqui para nós agora a etapa final, que é a 3, né? Que é o cálculo do consumo de cimento. Durante a execução do piso industrial do galpão logístico, foi especificado um concreto com resistência características de 25 MPa, utilizando o método IPT-EPUSP. Para esse concreto, definiu-se o traço unitário 1, 2, 3, cimento, areia e brita, 1:2:3, com fator de água/cimento AC, A/C 0,55. A equipe de planejamento precisa estimar o consumo de cimento por metro cúbico de concreto, a fim de dimensionar os pedidos de material para a usina. Utilize os dados fornecidos na tabela 1 para realizar os cálculos. Então nós temos que a massa específica do cimento é 3,15 kg por litro, da areia 2,6 kg por litro, da brita 2,7 e da água é 1, tá? Aí com base no contexto da obra, responda: qual o consumo aproximado de cimento em quilo por metro cúbico para o piso do galpão? C. Cite e justifique duas práticas de controle tecnológico que podem ser adotadas no canteiro de obras para garantir maior precisão na dosagem dos materiais. C. Considerando o contexto da obra do galpão, em que há grande volume de concreto a ser produzido, qual método de dosagem em massa ou em volume será mais adequado? Justifique sua resposta. Então, pessoal, nós vamos utilizar essa fórmula aqui para calcular o consumo
de cimento por metro cúbico, tá? Então a gente já tem todas as informações, a gente só vai substituir aqui e realizar o cálculo, tá? O gama aqui, ó, é a massa específica dos materiais, tá? O A, proporção de areia, B, proporção de brita, A barra C, relação de água com o cimento. Então, tudo já foi citado aqui para nós, né? A gente coleta esses dados dessa tabela também e aplica na fórmula. Só para finalizar, então, o que significa esse traço também, né, pessoal? Então, assim, para 1 kg por metro cúbico de cimento, nós precisamos de 2 de areia e 3 de brita, tá? Basicamente isso para quem não sabe. Na B, ele pede para a gente trazer algumas práticas de controle tecnológico. Então, por exemplo, para a gente conseguir realizar uma pesagem precisa dos materiais, nós precisamos de uma balança de precisão. E é um controle tecnológico, tá? E um outro exemplo aqui, pessoal, que a gente tem seria o controle da umidade da areia, né? Então, como a gente já viu, a umidade ela vai impactar na dosagem, tá? Então, a areia ela precisa ser verificada para garantir que o teor de umidade não altere as proporções, tá? A gente tem meios tecnológicos para realizar isso da melhor forma possível, tá? E aí ele pede para a gente depois citar, considerando o contexto da obra do galpão em que há grande volume de concreto a ser produzido, qual método de dosagem em massa ou em volume será mais adequado? Justifique sua resposta. Isso aí a gente vai estar verificando também, beleza? Então vamos lá para a nossa etapa 1, descrever detalhadamente lá o que a gente já tinha citado, beleza?